Quem foi Esther realmente? Será que sua vida foi tão perfeita e heróica como descrita na Bíblia? É possível que essa jovem que se tornou rainha da Pérsia tenha enfrentado dilemas morais e desafios internos que a narrativa sagrada não revela? Vamos mergulhar na história de Esther, questionar suas ações, analisar suas escolhas e considerar os aspectos menos discutidos de sua trajetória. Será que Esther era apenas uma heroína ou havia mais camadas em sua personalidade e decisões? Esther era uma jovem judia que viveu na Pérsia durante o reinado do rei Assuero, identificado por muitos estudiosos como Xerxes I, que reinou de 486 a 465 a.C. Seu nome original era Hadassa. Depois da morte de seus pais, Mardoqueu, seu primo, a adotou como sua filha. Ela chamava a atenção, pois era uma jovem muito bonita e atraente. Durante o período de transição entre o Império Babilônico e o Império Persa, pode ter havido conflitos e perseguições que poderiam ter levado à morte de muitos judeus, incluindo seus pais. O rei Assuero organizou uma grande festa no palácio com um banquete que durou 180 dias. Organizou uma celebração de 7 dias para todos os habitantes da cidadela de Suzã. Durante essa celebração, ele pediu que sua esposa, a então rainha Vasti, viesse à sua presença para mostrar sua beleza aos convidados. Vasti recusou-se a obedecer ao comando do rei, o que resultou em sua destituição como rainha. Após a destituição de Vasti, o rei Assuero consultou seus conselheiros sobre o que deveria ser feito para encontrar uma nova rainha. Eles sugeriram que fossem procuradas jovens virgens e belas em todo o Império Persa, para que o rei pudesse escolher uma nova rainha. O rei aprovou essa sugestão e um decreto foi emitido para reunir todas as jovens elegíveis no harém real em Suzã. As jovens selecionadas, incluindo Esther, foram levadas ao harém real, onde foram submetidas a um extenso período de preparações e tratamentos de beleza. Essas preparações duravam 12 meses e incluíam 6 meses com óleo de mirra e mais 6 meses com perfumes e cosméticos especiais. Esther encontrou favor aos olhos de Hegai, o eunuco responsável pelo harém. Ele se agradou dela e forneceu cuidados especiais, incluindo a melhor dieta, 7 servas escolhidas do palácio real e o melhor lugar no harém. Após os 12 meses de preparações, chegou a vez de cada jovem se apresentar ao rei Assuero. Esther foi chamada, ela não pediu nada além do que Hegai sugeriu. Sua graça, beleza e comportamento impressionaram tanto o rei que ele colocou a coroa real sobre sua cabeça e a proclamou rainha no lugar de Vasti. Para comemorar a escolha, o rei organizou uma grande festa, chamado Banquete de Esther. Ele também proclamou um feriado nas províncias e distribuiu presentes com grande generosidade. O rei Assuero, assim como outros reis persas, mantinha um harém. O harém era uma parte do palácio onde viviam as mulheres do rei, incluindo esposas, concubinas e servas. Quando Esther foi selecionada e se tornou rainha, isso não significava que ela fosse a única mulher na vida do rei Assuero. O livro de Esther menciona explicitamente a existência de um harém antes e durante o tempo de Esther. Ela encontrou favor aos olhos do rei, o que lhe garantiu a posição de destaque como rainha. Mardoqueu, primo de Esther e pai adotivo, era um judeu da tribo de Benjamim, trabalhava na corte do rei Assuero e estava sempre próximo do palácio. Mardoqueu, um dos protagonistas dessa história, desempenhou um papel crucial na salvação dos judeus. Ele frequentemente se encontrava na porta do palácio, que era um ponto estratégico onde se discutiam muitos assuntos importantes e onde os oficiais do rei transitavam. Um dia, na porta do palácio, escutou 2 eunucos do rei, que ficaram irritados por razões que não são detalhadas no texto bíblico, conspirando para assassinar o rei. Mardoqueu informou imediatamente Esther sobre o complô. Ela, usando sua posição como rainha, transmitiu a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Esta ação não apenas salvou a vida do rei, mas também reforçou a lealdade de Mardoqueu e Esther à coroa. Prontamente, o rei mandou enforcar os 2 traidores. O outro personagem chama-se Amã, o Agagita. Era o principal ministro do rei Assuero e o antagonista da história. Ele detinha grande poder e influência na corte persa.
muito ríspido e exigente, obrigava os servos a se curvarem diante de sua presença. Mardoqueu evitava contato com Amã. Quando via sua presença, o ignorava e evitava a se curvar diante do ministro poderoso do rei. Tal atitude despertou um grande ódio por parte de Amã, que planejou não apenas a execução de Mardoqueu, mas o extermínio de todos os judeus no Império Persa. Amã convenceu o rei Assuero a emitir um decreto para matar todos os judeus em um único dia, oferecendo uma grande soma de dinheiro para o tesouro real em troca. E é nesse momento que Ester desenvolve um principal papel em sua história. Mardoqueu implorou a Ester que usasse sua posição de rainha para pedir ao rei que anulasse o decreto. Inicialmente, Ester hesitou, pois qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada poderia ser condenada à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro como sinal de misericórdia. Ela manteve sua identidade religiosa e nacionalidade em segredo do rei, conforme instruído por seu primo e pai adotivo Mardoqueu. Diante dessa situação desesperadora, Ester pediu aos judeus de Susã que jejuassem por 3 dias e 3 noites em preparação para sua audiência com o rei. Este jejum era um ato de humildade, arrependimento e busca de favor divino. Sentindo-se pressionada em salvar seu povo, Ester arriscou sua vida ao se aproximar do rei Assuero sem ser chamada, revelando sua identidade e a trama de Amã. Se eu encontrei favor aos seus olhos, ó rei, e se for do agrado do rei, dê-me a minha vida. Este é o meu pedido, e poupe o meu povo. Este é o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Mas por que manteve esse segredo por tanto tempo? Isso foi uma estratégia para ganhar tempo ou um medo genuíno de ser descoberta e perder tudo? No entanto, rei não pôde revogar o decreto original de extermínio, mas permitiu que os judeus se defendessem. No dia marcado para o extermínio, os judeus, com a ajuda de Mardoqueu e Ester, conseguiram derrotar seus inimigos. O rei, furioso, ordenou que Amã fosse executado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. A salvação dos judeus é celebrada anualmente na festa de Purim, um período de alegria e agradecimento pela proteção divina e pela coragem de Ester. Viver na corte persa significava adaptação. Ester participou de banquetes e celebrações que possivelmente incluíam práticas contrárias às leis judaicas. Imagine a pressão de esconder sua identidade em uma terra estrangeira e ainda assim confiar em uma providência divina. Será que ela nunca duvidou? Se eu perecer, pereci, disse ela, demonstrando uma confiança inabalável em um plano maior. Mas essa fé era fruto de uma convicção profunda ou uma necessidade desesperada de acreditar em algo diante do caos? Com certeza, a coragem de Ester é indiscutível. Ela se aproximou do rei Assuero sem ser chamada, sabendo que isso poderia custar-lhe a vida. Mas o que realmente a motivou? Por que arriscar tudo? Ela poderia ter perguntado a si mesma. Foi amor pelo seu povo ou uma estratégia bem pensada para garantir sua própria segurança e influência? Podemos imaginar Ester ponderando suas ações, talvez à noite, sozinha em seu quarto, pesando os prós e contras de cada movimento. A Bíblia não detalha a morte de Ester. Ela pode ter continuado a viver no palácio até a sua morte. Será que ela morreu em paz, sabendo que salvou seu povo, ou carregou consigo os pesos das escolhas difíceis que fez? Como foi seus últimos dias? Teria ela refletido sobre suas ações e decisões, questionando se poderia ter agido de maneira diferente? Esse silêncio sobre seu fim abre espaço para especulações e reflexões sobre a complexidade de sua vida. Se assumirmos que Ester foi escolhida como rainha em algum momento no início do reinado de Xerxes, ela poderia ter vivido como rainha por cerca de 10 a 15 anos. A vida de Ester é uma fonte rica de ensinamentos que permanecem relevantes nos dias de hoje. Sua coragem em tempos de adversidade nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com bravura e determinação, mesmo quando as consequências parecem assustadoras. Ao pedir um jejum de 3 dias, Ester demonstrou uma fé inabalável e uma profunda dependência de Deus, lembrando-nos da importância de buscar apoio espiritual e unir comunidades em solidariedade e oração.
Além disso, sua liderança sábia e estratégica nos mostra como usar nossas posições e recursos de forma eficaz e ética para promover o bem comum e a justiça. Esther nos ensina que, com fé, coragem e sabedoria, podemos superar adversidades e fazer a diferença em nossos mundos. Se você se sente inspirado pela história de Esther, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam aprender com seu exemplo de coragem e fé. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para mais histórias inspiradoras e lições de vida. Juntos, podemos aplicar esses valores em nossas vidas e fazer a diferença no mundo.